Olá, pessoal. Excelente noite, excelente manhã. O momento que você estiver conosco, mesmo que seja uma tarde abençoada. Início, Papo de Segurança. Estamos aqui nesta oportunidade junto com o Dr. Maurici e hoje o nosso convidado, Fábio Love, União dos Vigilantes de Campinas. Dr. Maurici. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Como o Gilberto falou, estamos no segundo episódio com o nosso convidado de honra aqui, Sr. Fábio Love, uma pessoa que tem uma vasta experiência. Desde já agradeço a sua presença aqui, Fábio. E já bate bola assim, fala para mim um pouco, fala para nós um pouco de você, sobre sua profissão, e gostaríamos de saber um pouco mais sobre a sua pessoa. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela essa grande honra, oportunidade, estar aqui no Papo de Segurança. Para mim é um privilégio porque eu sou vigilante, sou casado, já faz 13 anos, tenho 2 filhos, estou na profissão já faz 15 anos, trabalhei vigilante durante 10 anos e hoje atualmente eu trabalho como bombeiro civil. Sou formado em administração de empresa. Bacana. E tenho curso de transporte de valores, tenho curso de escolta armada, tenho curso de VSP, grandes eventos. E é isso aí. Quero agradecer pela grande oportunidade de estar participando aqui com vocês. Que bom. Fábio, aproveitando assim, você me falou dessas qualificações que você conseguiu ao longo do tempo. O que levou você a pensar e agir dessa forma? Olha, eu em 2015, quando eu tinha feito o curso, mas fiquei um tempo querendo saber um pouco mais da categoria. Então, eu tinha um amigo que ele falou, cara, é um salário bacana, que vai trabalhar um dia sim, um dia não. E nisso, eu peguei e mandei um currículo e a primeira empresa que me contratou foi na Strategic, foi lá na Unicamp. Inclusive, minha esposa também é vigilante e a gente foi contratado na mesma empresa. Sim. Aí muitas pessoas falaram, mas não pode contratar casal. Mas a gente não era na época não era casado no papel, então a gente foi contratado na mesma empresa. E ali eu vi que quando você faz o curso de vigilante, lá mesmo você, nas aulas e nos intervalos, você acaba vendo outras atividades. Por exemplo, quando no almoço a gente via o transporte de valores dando aula ali pros vigilantes. Então, ali começou a me chamar a atenção. Aí eu peguei e fiz o transporte de valor primeiro, depois do vigilante. Aí depois eu fiz o escolta. Então, assim, e aí eu fui começando a me interessar mais na profissão. Sim, sim. Fábio, me diga uma questão muito interessante também, aproveitando o ensejo dentro dessa condição que você, vamos lá, começou a estruturar na sua ideia, mas você evoluiu muito, né? Pelo que você já nos apresentou nos bastidores. Tivemos os bastidores, né, doutor? E aí nós conseguimos ter uma visão muito clara. Fala um pouco sobre a questão da União dos Vigilantes de Campinas, que você representa Campinas. É uma satisfação mesmo, né? Conta para nós um pouco a respeito das necessidades, daquilo que você representa, daquilo que é o objetivo. Fala um pouco mais dessa profundidade daquilo que é a União dos Vigilantes de Campinas. Tá, a União dos Vigilantes, ela iniciou mais ou menos uns 2 anos atrás, devido a algumas reclamações no meu particular, referente à regularidade de algumas empresas, por exemplo, FT, pagamento atrasado. E o vigilante, infelizmente, ele tinha que levar essa denúncia para o sindicato. Perfeito. Mas em Campinas, lá, existe uma história que o vigilante que leva essa denúncia para o sindicato, ele acaba sendo mandado embora. Então, eu e mais 12 vigilantes,
a gente montou a União dos Vigilantes, independente do sindicato, e a gente começou a pegar as denúncias e começou a levar para o sindicato sem falar o RE do QRA. Perfeito. Porque aí já não teria essa perseguição do trabalhador. Então, através disso, a gente começou a visitar posto, a gente pegou diversas irregularidades, vigilante trabalhando de calça jeans, vigilante trabalhando de barba, vigilante com 2 anos sem uniforme, que cada ano tem que trocar, cada 6 meses tem que trocar o uniforme. Então, a gente pegou diversas irregularidades. Sim, sim. Então, através disso, o CONASEP, o Alan Hassen, que hoje é presidente do CONASEP, que é o Conselho Nacional dos Vigilantes do Estado de São Paulo, do Brasil, acabou me convidando para ser um delegado em Campinas do CONASEP. Perfeito. Então, hoje, a União do Vigilante ela se formou através de diversas reclamações. E, então, graças a Deus, tem vigilante que recebeu o pagamento atrasado através da nossa denúncia. Tem vigilante que recebeu férias. O vigilante saiu de férias, porque a férias tem que receber antes. Mas o vigilante saiu de férias, depois de 10 dias, não tinha recebido as férias ainda. Aí chegou até a gente... A demanda. Sim, sim. A gente bateu em cima e de imediato, porque a gente vai em cima da convenção coletiva. Perfeito. E a convenção coletiva, ela tem que ser cumprida. Certo. E hoje, qual que é a linha de atendimento? Vocês estão começando a desenvolver um trabalho, mas vocês têm, digamos, reuniões periódicas. Como é que funciona esse digamos, avanço e ação junto aos vigilantes? Então, a gente, normalmente a gente se encontra uma vez no mês e cada 15 dias a gente conversa pelo WhatsApp, porque a gente tem um grupo no WhatsApp. E hoje também tem o Instagram da União dos Vigilantes, onde todas as demandas, inclusive quem for lá na União dos Vigilantes vai ver eu diversas vezes junto com o sindicato, reivindicando. Então, cada um mês a gente senta e cada 15 dias a gente conversa ali online pelo WhatsApp para ver qual as demandas que foram atendidas, qual as demandas que falta ser atendida. Então a gente faz um checklist ali para feedback para ver que vigilante que falta ser atendido. A ser atendido. Doutor. Fábio, me chamou a atenção e parabéns por esse trabalho, é muito bacana mesmo. Obrigado. Fala para mim, essa posição que você tem de Campinas, ela é repassada para o país todo que tem esse conselho? Ou esse é um posicionamento de Campinas? Então, quando a gente começou a União dos Vigilantes, a gente só estava em Campinas. Quando eu fui convidado pelo CONASEP, hoje o CONASEP está no Brasil todo. Então, inclusive, o Alan Hassen está em Brasília direto, levando pauta do tema 1209, do porte de arma. Então, assim, hoje tem vários representantes no Brasil e cada um no seu estado. Eu estou representando Campinas e região. Entendo. E essa, eu não sei se eu entendi direito, mas essa reunião é quinzenal? Do CONASEP eu não participo da reunião quinzenal, da União dos Vigilantes. Eu faço parte hoje do CONASEP, mas tem a União dos Vigilantes, independente. Então eu faço parte de dois órgãos. Dois órgãos. Então, foi um que eu fundei, através que é a União dos Vigilantes. E o CONASEP foi fundado, se eu não me engano, eu acho que foi pelo Alan Hassen, que é o presidente, mais os órgãos, mais os componentes que ele acabou nomeando, se eu não me engano, já direção, faz. Né? Perfeito. E você entende, apesar de pouco tempo, que o sindicato, como ele tem visto isso? É como parceiro? Ou como divisor? O que você entende? Eu tive muito debate com o sindicato quando a gente iniciou a União dos Vigilantes. Porque eu era um cara que eu batia muito no sindicato. Porque o sindicato, hoje não falando mal, mas o sindicato, ele no passado, que não vai ser da minha época, mas que eu escutei muito de vigilante antigueira, que antigamente o sindicato era mais atuante,
que tirava o vigilante do posto e parava, ninguém trabalhava. Hoje eu vejo o sindicato ele mais flexível. Mas depois eu fui entender, quando o sindicato me convidou para participar de um manifesto. Por exemplo, se o vigilante ele está sem receber o pagamento ou qualquer benefício, é a opção do vigilante dele parar ou não. O sindicato, ele vai lá, conversa com o vigilante, fala, irmão, vamos parar, vamos fazer uma manifestação pacífica. O vigilante não para. Ele tem medo. Ele pergunta, ô Gilberto, você quer parar? Um mês de atraso de pagamento. O vigilante não para, ele tem medo de perder o posto. Ou da outra empresa que vai participar da licitação. Então, eu parei de muitas vezes, ainda pedi até desculpa pro sindicato, por quê? Porque eu batia, falava, mas vocês vão lá e não resolve. Falei, beleza, vamos lá com a gente. Sim. Aí quando chega no posto, o vigilante ele não sai, ele não quer sair, ele vai trabalhar sem o pagamento, ele vai trabalhar sem o VR. Por quê? O vigilante hoje ele tem o quê? Durante 30 anos era a 4ª série. Sim. Hoje é a 5ª série. Então, o vigilante que tem a 5ª série, ele não vai se dispor com a empresa. Qual a oportunidade que ele vai ter lá fora com a 5ª série? Ganhando 2.000, eu acho que hoje é R$2.300. Mas com os benefícios pode chegar até 2.800. Dependendo de cada empresa. Exatamente. Com 5ª série, tem gente que é formado e não recebe isso. Recebe um salário mínimo. Eu que posto vaga de emprego todos os dias, eu vejo lá que uma pessoa formada, segundo grau, recebe 2.300, tirando isso aí, 1.800. O vigilante ganha mais que vários pais de família que são formados. Então, ele tipo assim, ele não vai querer se dispor porque ele fala, cara, melhor pingar do que secar, vai atrasar, mas vai cair. Esse é o papo do vigilante. Sim. E você acredita que o vigilante... eu já dei aula, por exemplo, você também deve conhecer vários, que tem, Gilberto, tem um nível superior. Eu já dei aula para vários vigilantes que é bacharel em direito. E já dei aula para vigilante também que é até advogado. Encontrei. De repente não atua. Minha esposa é advogada. Também. Então, minha esposa é vigilante e advogada. Isso é maravilhoso, né? Eu não sei se é porque eu sou pró-educação, mas quando eu vejo um vigilante ou qualquer outra pessoa que tem, não que eu acho melhor que ninguém, pelo amor de Deus, com esse nível, hoje como vigilante, eu fico muito esperançoso. É isso. Empresas que têm profissionais, né, que estão saindo de uma outra realidade, vindo para a condição, porque a própria profissão o permitiu por causa das condições, enfim, inerentes, né, à oportunidade, e ela está ali estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Então, são casos de sucesso de profissionais que amanhã tem uma profissão, uma qualificação e que foi dada essa oportunidade a ela. Fábio, nos bastidores, né, como o Gilberto falou, você nos confidenciou, e até me desculpe entrar nesse mérito, mas uma coisa chamou muita atenção. Eu gosto muito de uma palavra e da atitude que se chama resiliência. E tem um fato que aconteceu com você, você foi morador de rua? Fui. Dá para você contar um pouquinho dessa história? Dá, com certeza. Isso aí foi super interessante mesmo, né? Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio numa praça chamada Praça do Sena, que fica próximo uma padaria Belha Gulosa, que é bastante conhecido em Campinas. E ali eu pegava pão dessa padaria, eu fiz amizade com o cara que jogava pão, ele separava o pão para mim de manhã e eu ia lá pegar. Tá. Mas, Fábio, você morou a vida inteira na rua? Não morei a vida inteira na rua. Morei com meus avós. É uma coisa particular minha, mas eu vou falar um pouco do contexto da minha história. Sim. Quando eu nasci, meu pai estava preso. Minha mãe não tinha condição de me criar, porque morava no barraco a pique. Nossa. E aí meu avô, ele acabou me adotando. E nisso eu morei com meus avós mais ou menos uns 18 a 19 anos. E aí eu acabei tendo uma discussão com a minha tia. E ali minha tia jogou minhas roupas para fora. Eu fui morar com a minha mãe, mas nunca tinha morado com a minha mãe. Nunca.
E na época, minha mãe era casada com um rapaz que, graças a Deus, ele acabou de falecer, mas faleceu liberto. Porque na época ele bebia demais. Então, eu nunca morei com a minha mãe. Quando eu fui morar com a minha mãe, eu fui morar com a minha mãe com um rapaz que bebia demais. Então eu vi ele xingar minha mãe de diversos nomes. Sim. Não ia dar certo. E aí, nisso ali, eu peguei minhas coisas e fui tentar... Da sua vida. Fui tentar em alguma família próxima. Foi tentar seguir a sua vida, mas... Família próxima. Sim. Porém, a pessoa abria a porta para mim, mas eu estava sem trabalhar. E quando você está sem trabalhar ali, o homem é do homem, há uma preocupação. Sim. Há uma preocupação. E ali tio pensava que eu estava dormindo e estava ali metendo pau em mim. Aí eu chego um dia e falei, eu não vou depender mais de ninguém. Peguei minhas coisas e fui pra rua. Uns 3, 4 dias, e assim, nunca dormi na rua. Então você não dorme, a mente fica, caramba. Descontrolada mesmo, né? Depois, aí você vê como que é. Hoje eu falo, vou falar resumidamente, porque senão não vai dar tempo. E ali eu fiquei ali nessa praça, mas eu falo que foi permissão de Deus. Por que foi permissão de Deus? Hoje eu vejo minha história como José. José, ele foi vendido pelos irmãos, mas para ele chegar como governador do Egito, ele teve que passar por esse processo. Então, hoje eu vejo, até me emociono que eu tive que passar por esse processo. Sim. Então, hoje eu sou o primeiro suplente como vereador, vou assumir no ano que vem, porque o Marcelo ele vai assumir uma secretaria, então vou virar vereador. Isso em Campinas, você está então na condição de suplente? Sou suplente do Partido Progressista, tive 2.300 votos. Que sucesso de oportunidade, né? Porque para quem estava numa situação, uma mala na frente e outra atrás, mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu tinha a mala do Chaves. Eu tinha duas cuecas. Eu lavava numa bica lá, colocava para secar quando tava um sol, para secar e acabava utilizando a outra. Então, como Deus faz, né? Hoje eu sou formado em administração de empresa, sou vigilante, eu ajudo. Depois, quiser entrar no meu Instagram, fora o do União dos Vigilantes, hoje o serviço de Papai Noel, dou cesta básica, todo mês mais para 20 famílias. Minha esposa, ela que veste de coelhinha, eu não vejo de coelhinha. Mas a gente padrinha todo ano mais de 300 crianças com caixinha de bombom. E Deus é maravilhoso. Isso aí é um... Então hoje você faz um trabalho social junto a uma comunidade, mais ou menos isso? Várias comunidades. Várias, diversas comunidades, não só em Campinas, mas em Hortolândia, em Sumaré. Hoje, e fora que eu divulgo diversas vagas de emprego, que eu acho que é o maior carro-chefe que eu tenho, porque não vou dar só a cesta básica. Quando você arruma um emprego para a pessoa, você está dando a dignidade para a pessoa. Vereador vigilante, né? Porque praticamente, para quem está numa condição de suplente, mas olha a história linda, né? Que coisa linda, né? Assim, fiquei... Quer dizer, no segundo episódio nós temos uma pessoa que tem um exemplo de dizer que começa do zero, literalmente do zero, do nada, para chegar onde está chegando. E eu vejo tudo acontecer, tudo naturalmente. Eu sou evangélico, né? Sim. E eu vejo que acontecia tudo naturalmente, porque quando eu estava em situação de rua, eu fui numa igreja, na verdade era um quintal, e uma moça lá olhou para mim assim, ó, Deus, você não sabe o que Deus tem para você. Você não sabe. Eu sei que daqui você vai sair daqui, você não tem lugar para ir. Ela nunca me viu na vida. Ela não tem lugar para ir. Mas o mesmo bairro que você está sendo humilhado, você vai ser representante. E na onde você não puder colocar as plantas dos seus pés, seu nome vai correr no Brasil todo. E quando eu recebo esses convites, que são diversos convites, eu falo que Deus, ele está cumprindo tudo que... Sim. Então, eu falo que Deus, ele tem as formas e a maneira de trabalhar. É algo divino mesmo, no sentido Fabio, de fé, né? Eu vou aproveitar o caminho aí da conversa. Como que foi o start para vigilante? Interessante. Como que foi o start vigilante? Porque da situação que ele estava, para chegar hoje a olhar
Para ser vigilante, como é que foi, Justo? Isso, eu já tinha uma família, Sim, sim. uma esposa que eu tô até hoje. Eu fui fazer uma academia, tá treinando. E na musculação. Certo. E atrás das costas de um aluno lá tava escrito Defenser. É uma escola que fechou em Campinas. Escola muito boa. Era que competia junto com a Escola Paulista hoje, que é a pioneira em Campinas. E aí eu, Defense, formação de vigilante. Peguei e perguntei pro cara. Falou, cara, formação de vigilante. Mas pra que isso aí? Falei, pra trabalhar em banco. Mas precisa para trabalhar. Era muito leigo. Sim, porque eu olhava os vigilantes no banco, eu pensava que era só mandar o currículo e já contratava. Uhum. Falei, não, para trabalhar no banco tem que fazer um curso. Olha para você ver como é que é as coisas. Eu falei com ele, cheguei em casa, falei com a minha esposa. Falei, vamos fazer um curso de vigilante? E nisso nós dois estávamos desempregados na época. Vamos fazer um curso de vigilante? Vamos, tal. O cara que arrumava a minha televisão, na época, ele é cunhado do diretor do sindicato, que é o Ronaldo. E nisso, que eu falei com ela lá e tava arrumando a minha televisão lá. E aí falou, pô, meu cunhado é diretor lá. Quando você terminar o curso, vou passar o contato, você procura ele lá, que vai arrumar um serviço. Inclusive, o primeiro serviço foi o Ronaldo que arrumou. Aí eu fui lá, e inclusive ele que me indicou a Escola Defense. Então, eu acabei entrando para a área, mais na curiosidade mesmo, porque eu estava lá treinando, vi lá Defense, formação de vigilante, e aí, nisso, eu e minha esposa iniciou. Quando a gente se formou, aí eu fiz transporte de valor, ela fez escolta, ela pulou pela escolta. Aí eu fui sequência. Eu fui fazendo outras formações, outras extensões. E eu sempre costumo falar, Fábio, assim, e o perfil? Você acha, depois da experiência toda que você tem, você acha que o perfil vem da pessoa ou ele se cria com o tempo? O que você poderia dizer sobre isso? O que se cria com o tempo. Se cria com o tempo. Por quê? Quando o vigilante, eu vou falar por mim, Sim. Quando eu entrei numa sala de aula, a gente vê diversos vídeos. O vigilante, né, padrão, no banco, na transportadora. E você se vê aquele vigilante que você está vendo no vídeo. Quando eu ia render esses vigilantes, o vigilante estava sem a farda, estava sem o colete, estava sem a tonfa. E ali, o vigilante que está vendo aquilo lá, ele acaba pegando para si aquilo lá. Ele falou, pô, se o cara faz, eu vou fazer também. Então ele entra com um perfil de trabalhar certinho e tal, mas chega lá, o posto acaba relaxando um pouco. Então, deixa eu ver se eu entendo. Você entrou em uma determinada empresa, vamos dizer, determinada empresa que você entra, você vê um perfil que tecnicamente teria que ser correspondente e ele não se torna porque tem os vícios, a gente chama de vícios. Acaba tendo os vícios. Esses vícios vai mudando o perfil desse profissional. Que são os condomínios de alto padrão, o cara tem que ser padrão. Se o cara cruzar o braço, igual o vigilante em shopping, se o cara cruzar o braço, os caras ficar à conversa, o cara é recolhido, o cara é mandado embora. Então, depende do posto. Shopping já não tem isso, condomínio de alto padrão já não tem isso, transportadora muito menos, porque ali é 12 horas. Aí nós temos uma questão muito pontual, né? Quando você cita, e aí nós temos que ter os devidos cuidados, obviamente cada empresa tem a sua particularidade e é óbvio, né? Há de concordar que uma coisa é você ser formado na academia, tem todo um contexto técnico ali, óbvio. Aí tem a particularidade da empresa, como você citou, o shopping tem um padrão, o escolta tem um outro padrão, o transporte de valores tem um outro padrão. Só que todos têm que ter uma postura ética e profissional, né? Bom, doutor, qual o outro caminho que a gente pode comentar? Não, eu só gostaria de ratificar, porque eu, em cima da expertise dele, eu fiquei meio curioso. Logicamente que cada um tem sua visão, né, Fábio? Com a sua experiência, assim, pouquinhas palavras, o perfil,
Gosto muito dessa questão de perfil. Uhum. Na sua visão, o perfil do vigilante de escola, qual seria? Padrão. Barba sempre feita. Ali você já vê... Pra você ver. Ali você já vê quem ele vai se tornar dependentemente do posto que ele vai pegar. Então tem amigos meus que trabalham na Albatroz, por isso que eu falei, não vou generalizar. Sim. O cara é padrão. O cara barbinha feita, porque ele já ia na formação de vigilante assim. Sempre roupa alinhada. Você vê que é do cara, isso. Da Você personalidade vê dele. Personalidade. Dele O cara cuidar. sempre... Sim. Porque eu falo, porque eu fui na defensa, era uma escola, era como militarismo. Então, Sistema militar que isso, adotava? adotava. Sim, Então, se atrasasse, não entrava. Sim. Não entrava. Se estivesse conversando, pagava 10. 10 Então, o quê? A atitude física, né? Física. Vamos lá, vamos física, fazer a tal da flexão. Física. Passava o algodão aqui no... E se ficasse um pelo, teria que voltar lá para fazer Não, todo mundo pagava, não era só ele não. A equipe pagava. Então você via o perfil de cada aluno, né? Então eu falo que ali na escola já via... porque um critério, assim, né? Uma tem, forma... tem gente que vai na curiosidade igual eu. Pô, eu vou lá, vou ver como que é essa... Vamos ver como que... Funciona, a academia, a escola e tal. Mas aí o cara chegou e não gostou, mas já pagou. Então ele falou, agora vou dar continuidade. Entendeu? Dar continuidade, então ele não vai se empenhar para entrar na profissão. Mas ele vai, vou lá, 20 dias, tal, mas já paguei. Então tem muita gente, é igual faculdade. Eu comecei na faculdade de administração com 80 alunos, terminou com 35. Sim. Então assim, e na faculdade, como é 4 anos, então o cara desiste e sai fora. O vigilante é 20 dias, já pagou, o cara... Mas não se interessou na aula, então o cara chega atrasado, então você vê que ali você já vê o perfil de cada aluno. Perfeito. Continuando no perfil aqui, Fabio, desculpa aqui. Não, fica à vontade. Sobre o patrimônio, perfil do vigilante patrimonial. Patrimonial. Aquele vigilante que chega 15 minutos para render o colega, que não vai render em cima da hora. Porque tem vigilante que, infelizmente, o cara rende em cima da hora, ou o cara chega cedo e vai lá para trás da cozinha, e daí de render o cara, não, ele fica lá conversando, aí ele vai se trocar em cima da hora e não pega o posto dentro do horário. Aí o vigilante ele tem que passar algumas informações, pô, teve uma ocorrência, como o cara já não vai passar. Não vai passar. Porque o cara tá me rendendo em cima da hora, e aí tem muitos vigilantes que trabalham. Eu sempre trabalhei 24 horas. Sai dali, já tem que correr para estar no outro. Sim. Então, o vigilante patrimonial tem que ser padrão. Ó, você aprende isso aí na formação. Sim. 10, 15 minutos para ele passar dependendo se for um posto que tem armamento, passar Sim, a peça com mais segurança. Segurança, sim, não é correndo. Sim, o cara... Teve ocasião que o cara levou o projétil embora e o cara... No bolso. No bolso. Imaginei. E o cara trabalhou a noite toda sem projétil. Passou pro outro. Você vê, a atenção do passou pro outro. Só no outro dia, que era o vigilante padrão, pegou que contava, falou, mas que tá faltando aqui. Não, e aí, para descobrir? Entendi. Aí procura. Ah, puta, tá aqui. Mas pra você ver, se tivesse algum assalto. Então o vigilante patrimonial tem que ser padrão, o cara tem que chegar cedo, entendeu? Se tiver alguma ocorrência, o cara vai passar. Eu acho que esse perfil. E do shopping, Fábio? Do shopping, ou você é padrão, ou você é padrão. Porque se não for padrão, você não fica. Shopping. Principalmente shopping ou condomínio de alto padrão. Eu já trabalhei em condomínio de alto padrão. Shopping não. Mas o supervisor, amigo meu que tá até hoje lá, ele fala, Fábio, vigilante que cruzou o braço, vigilante ficar aqui. Esquece. Vigilante que estiver conversando muito. A própria central do shopping,
Ele já, ô vigilante, qual que é o QRU aí? Então, assim, é de imediato. O vigilante em shopping ele tem que estar atento a todo momento. E houve uma quadrilha especializada que entrou lá, Eu vi já praticamente com uma ação toda orquestrada, Orquestrada. toda aparelhada, né? Enfim, foram pegos os vigilantes armados, diga-se de passagem, calibre até um pouco mais intenso, né? Infelizmente, né, houve o assalto, imagine o pânico geral, né, que sucedeu-se, né? Então, de fato, o fator do vigilante ser realmente padrão e dentro de uma qualificação técnica que vai de acordo com aquilo que nós falamos, perfil. Bom, Fábio, nos fala um pouco acerca daquilo que você tem como pretensão, estamos chegando já para o finalzinho, nos fala um pouco sobre aquilo que é a pretensão do Fábio Love dentro da visão daquilo que é a união dos vigilantes ou a prospecção que vocês pretendem mais adiante. Quais as parcerias que podem ser criadas, o contexto na visão que as empresas podem fazer parte de um processo aí, digamos, para vitalizar, construir, desenvolver a vida profissional de todos os colegas que estão nessa região de Campinas. Como delegado em Campinas, você tem essa autonomia para poder ter essa força. Então, até então... Fábio, eu queria te dizer que o tempo, né, nos prende em alguma questão, mas assim, se Deus quiser, nós vamos voltar de novo aqui, porque isso é muito interessante. Será? Né? Sim. Muito. Será um prazer. Faltou aí nos perfis aqui que eu dividi, faltou do perfil de VSPP, né, o perfil para trabalhar em escolta armada. Grandes eventos também. Grandes eventos sociais, que tem uma questão da lei agora, que tem que tomar cuidado, né, com o artigo 50 da 14967, que fala sobre o vulgo bico, né, que não pelo vigilante, os nossos colegas que têm as suas empresas, né, que se regularizam na Polícia Federal, né, uma coisa que a gente vai bater um papo sobre isso. Mas eu queria, assim, que você deixasse o seu, uma mensagem para o vigilante que está começando e para o vigilante que já tem um tempo, né, um pouco mais tempo. Qual que seria a sua mensagem que você daria para esses nossos queridos? Eu vou dar um exemplo de um vigilante que hoje ele é dono de uma escola, que é um grande amigo meu, o Esparta, o Daniel. Manda um abraço para ele aí. Daniel, mano, um abraço. Mandar um abraço pro Rodrigo também, pro Rocha, vigilante Rocha. Tem mais de 100 mil seguidores, o Rocha, hein? Vou passar o contato. Um cara, ele bate muito no tema 1209, aposentadoria especial. Então, desde já, vamos convidar o Rocha, hein? Ele vai bater muito nesse... Ele vai colocar muito esse tema aí, né? Porque o tempo é curto. Tema 1209, que é aposentadoria especial. E também, Fábio, a gente pensa que até pela nossa fala, que nós não iremos convidar, aliás, já está convidado empresários da área, né? Supervisor, coordenador. Ninguém está aqui numa divisão de águas, estamos juntos, né? Tem um cara que é muito inteligente. Tem diversos, né? Tem o instrutor Hércules, que é o instrutor mais inteligente que eu conheci hoje. Tem o instrutor Ferracini, que hoje ele é presidente do síndico do estado de São Paulo. Pensa num cara inteligentíssimo, eu tenho certeza que ele vai agregar aqui para o podcast. E deixando a mensagem para todos os vigilantes, quem está começando, quem está os antigueiros aí, né? Sim. Eu falo que a união, ela é o poder de tudo, Eu vou pegar um exemplo de 2 personagens que eu levo para minha vida, que é o Martin Luther King e o Nelson Mandela. Perfeito. Profundo. Pela resiliência, pela persistência e pela união do povo. Porque sozinho, ele falando lá no púlpito, eu arrepio falando desses caras. Ele não ia conseguir. Mas quando a população foi com ele, um virou presidente da África. Então, eu falo para todos os vigilantes, se tiver união... Muito obrigado. Obrigado. E essa união, ela começa aqui, né? Nessa bancada, onde nós queremos agregar todos, né? Todos, como o doutor Maurício bem citou, todos que é ligados desde a condição de vigilante, inicialmente, que é aquele que é o
O vigilante chão de fábrica, aquele que está iniciando, aquele que está ali na frente, né, de todas as ações do dia a dia, e é o cartão de visita daquela empresa. Então, a todos, né, temos que ter essa união. Supervisores, coordenadores, sabe, diretores, coordenadores, enfim, todos que possam realmente buscar esse entendimento e a união dos vigilantes. Mas é isso, eu quero agradecer mais uma vez, né? Obrigado Eu vou, a você. vou compartilhar o link, eu tenho certeza que esse segundo episódio aqui vai ser sucesso. Eu tenho certeza que vai crescer muito. Parabéns, viu? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês e o projeto de vocês. Muito grato, Fábio. Muito grato mesmo. A De coração. satisfação de coração. Está as portas abertas novamente. Aí futuramente nós vamos poder estar com a sua pessoa novamente aí para poder Será uma tratar honra. de tantos outros temas. Será? Muito grato mesmo pela sua presença. Tem tema, hein? Tem bastante. Tem tema. Tem tema. É isso aí, doutor. Vamos lá.